Olá, graças a você, a nossa audiência cresce a cada dia. Mais uma vez, agradeço de público a divulgação espontânea do nosso programa pelas redes sociais. Está dando resultado. A mensagem espírita, que é muito singela do nosso programa, está alcançando muitos corações que retribuem com mensagens agradecendo numa corrente que não para mais. Olha, o que não para mais em nosso coração é o desejo de divulgar o Espiritismo. E o Espiritismo está neste livro que você está vendo aí. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Quem somos? De onde viemos? E para onde vamos? Estas perguntas que muitas vezes atormentaram os homens durante séculos, questões existenciais, são respondidas por Allan Kardec, pelos Espíritos de Luz. Kardec pergunta e os Espíritos de Luz, o Espírito da Verdade, responde. Perguntas e Respostas, um livro fácil de ler, que coloca por terra o sobrenatural, o misterioso, o maravilhoso, o supersticioso. A fé raciocinada está no Livro dos Espíritos de Allan Kardec. No programa de hoje, nós vamos falar daquela chamada literatura complementar do Espiritismo. Veja só esse livro belíssimo, quem está na capa? Jesus em Nós, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, uma publicação do Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo. Para falar desse livro, nós convidamos Sérgio Tadeu Diniz, ele que é orador, divulgador do Espiritismo e que se faz presente no grupo Mensageiros. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Afonso. Obrigado pelo convite. E o Chico, como está? O Chico está muito melhor do que nós. Bom, nós temos esse livro que foi uma entrevista. Você sabe, né, Afonso? O Chico apareceu na televisão algumas vezes. E esse livro conta exatamente uma entrevista que o Chico esteve na televisão com a Hebe Camargo e com a Nair Belo. Isso deve ter sido motivado pela Nair Belo, porque a Nair Belo perdeu um filho, tinha perdido um filho 10 anos antes, mais ou menos em 76. Passou uma época dificílima. Sofrimento. Foi por volta de 2 anos seguidamente no Chico, até que um dia recebeu uma mensagem. 90 laudas, Afonso. Ela não tinha como negar que não era do filho. Detalhes importantes do dia a dia. Isso fez com que acendesse nela esse interesse pela doutrina, obviamente. E o Chico, então, participou desta entrevista com a Hebe Camargo e que está resumido neste livro, colocado nesse livro, que tem perguntas assim sensacionais. Olha, o prefácio começa com Emmanuel falando em 86, na primeira edição do livro, dizendo o seguinte: apesar das máquinas, do avanço tecnológico, se nós tivéssemos já na época o tal do Facebook, tivéssemos a internet, tivéssemos o telefone celular, também teria colocado. Mas ele fala das máquinas que andam rapidamente, falam da indústria que está cada vez mais mecanizada, mas para que tudo isso rode direitinho, para que tudo isso funcione direitinho, ele recomenda, lá no prefácio, mais amor. Mais amor aí na tela. Cadê as fotos do Chico Xavier? Olha aí o Chico. Vamos matar um pouquinho. Eu perguntei para você, Sérgio, como é que o Chico está, porque você está assim com ele. Até você parece, né? Estudioso do Chico. Vamos mostrando algumas fotos que a produção do programa separou gentilmente aí num esforço de pesquisa. O Chico no auge, né, da sua maturidade. Olha aí o Chico. A gente percebe o Chico sempre muito alegre, apesar dos aguilhões, né, Afonso? É verdade. Essa é um bico de pena, viu? O bico de pena que foi feito com o Chico. Tinha 35 anos de idade. Olha Chico, só. 35 anos. Olha ele aí, mais ou menos na mesma época, né? Bonitão. Você vê jovem. como é que ele tá? Um mulatinho aí, bacaninha, né? Olha ele aí já um pouquinho com mais idade, já talvez chegando nos 45. Na Casa da Prece, na Casa da Prece, não foi na Casa da Prece? Não tenho certeza se é a Casa da Prece aí, não. Identificando. Desconfio que aí é a Fazenda Modelo lá. Aí o Chico na televisão. O Pinga Fogo. Provavelmente no Pinga Fogo, provavelmente. Ele passou muito nervoso nesse Pinga Fogo, né? Ninguém revelou isso, né? Mas
Passou momentos difíceis, porque ali ele estava diante de uma plateia, um público imenso. Não é? E uma preocupação dele, inclusive... Da doutrina, não é? Obviamente, de ser fiel. De ser fiel àquilo que a doutrina... Olha que foto expressiva, tão humano, né? tão gente. Normal, uma pessoa sem nenhum tipo de nada diferente. Ai, né? que Igual, saudade do Chico. Bonitão. Olha o Chico aí com... Você vê como a moda vai e volta, Afonso? Verdade. Olha lá o terninho dele. Esse terninho, você eu... precisa arrumar um desse para você se apresentar aqui. Eu queria, se o meu dinheiro desse. Olha o Chico psicografando. Olha aí que beleza. O Chico psicografando. A gente vai vendo aí o trabalho que o Chico teve a vida inteira. Tem impressão, às vezes, Afonso, que o Chico escreveu a vida toda. De tanta coisa que nós temos sobre o Chico. Sabe o que eu fico pensando? Eu sempre, quando falo do Chico, eu me lembro do meu primeiro encontro com ele. Quando eu o vi, ainda com a vitalidade, com aquela excelência, eu enxerguei ao lado dele, talvez uma imagem plasmada pelo meu pensamento, uma montanha de livros. E aí eu fiquei pequenininho, porque diante de um gigante como o Chico Xavier, quem somos nós, não é, Sérgio? Não tem a menor dúvida, e a tarefa dele exemplarmente cumprida, não, Afonso? Ninguém pode falar uma vírgula, uma palavra, uma letra sequer do trabalho, da humildade, do amor que o Chico sempre demonstrou a vida inteira. Não foi no final, no começo, no meio, não, a vida inteira, a vida inteira. Agora, eu queria aqui de público parabenizar o Grupo Espírita, o GEM, o Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo, que editou esse livro, que publicou esse livro, a um preço incrível, um preço popular, divulgando literatura espírita de excelente qualidade e que de forma democrática. Interessante, Afonso, até as pessoas saberem, é que esse livro vende em banca de jornal. As bancas de jornais que são vizinhas do metrô, todas elas recebem, a maior parte delas recebem, é claro que se há alguma restrição do próprio jornaleiro, mas a maior parte recebe por preços muito, muito, muito populares. Nós não estamos acostumados a ver isso, especialmente em livros, não é? Mas eu tenho percebido também nos últimos meses que as bancas de jornais estão se especializando em vender livros. Posso fazer um comercial? Claro. Vou pedir autorização para a produção do programa. Olha, a Banca do Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo. Metrô, estação do metrô Tucuruvi, na banca de jornal, em frente à estação, Chico Xavier está lá. Outra estação do metrô, Anhangabaú. Você sai da estação do metrô Anhangabaú em direção à rua Xavier de Toledo. E lá nós temos também, Chico, eu passo por ali na direção da Federação Espírita. Aliás, Federação Espírita do Estado de São Paulo. O Espiritismo está na federação www.fesp.org.br. Nós estamos conversando com Sérgio Tadeu Diniz sobre este livro que você está vendo aí nesse instante, Jesus em Nós. Sim, senhora, sim, senhor, Jesus está em seu coração. É só abrir o coração para essa mensagem evangélica e descobrir que o que cura é seguir Jesus. O que cura a nossa alma do sofrimento, seja ele qual for, de ordem moral, de ordem material, é seguir as pisadas, não é? As pegadas de Jesus. É seguir o Mestre de perto, o grande educador, o grande psicólogo, o grande líder carismático que dividiu a história antes de Jesus e depois de Jesus. E Jesus nos chega por intermédio de um discípulo de Jesus que o foi com toda a humildade, Francisco Cândido Xavier. Eu vou fazer um breve intervalo e você aguarde, pois nós estamos conversando hoje com Sérgio Tadeu Diniz, que é estudioso da biografia de Chico Xavier e que está nos revelando o conteúdo de um livro popularíssimo, Jesus em Nós, de espíritos diversos. Eu volto daqui a pouquinho. Fique ligado.